Bom, nosso trabalho é sobre as buchas. Elas existem desde que se passou a usar transportes com rodas e eixos. Desde a utilização das rodas de madeira nos carros de boi, já existia o problema de atrito. No uso das rodas, as superfícies em contato provocam atritos e, com o tempo, desgastavam-se eixos e rodas, sendo necessária a troca. Com a introdução de rodas de aço, manteve-se o problema com atrito. A solução encontrada foi essa de colocar um anel de metal entre o eixo e a roda. Para evitar o problema nas rodas modernas, surgiu a ideia de colocar um anel de metal entre o eixo e a roda. Esse anel de metal é chamado de bucha. Esse anel reduz bastante o atrito, passando a constituir um elemento de apoio indispensável. Muitos aparelhos possuem buchas em seu mecanismo, como por exemplo o liquidificador, o espremedor de frutas e o ventilador. São elementos de máquina de forma cilíndrica ou cônica. Eles servem para apoiar eixos e guiar brocas e alargadores. Nos casos em que o eixo desliza dentro da bucha, deve haver lubrificação. Podem ser fabricados de metal ou de materiais de plástico. Normalmente a bucha deve ser fabricada com material menos duro que o material do eixo. A classificação das buchas. Elas podem ser classificadas quanto ao tipo de solicitação, que podem ser de fixação radial para esforços radiais, de fixação axial para esforços axiais e cônicas para esforços dos dois sentidos. As buchas de fixação radial. As mais comuns são feitas de um corpo cilíndrico furado, sendo que o furo possibilita a entrada de lubrificantes. Essas buchas são usadas em peças para cargas pequenas em lugares onde manutenção seja fácil. Em alguns casos, essas buchas são cilíndricas na parte interior e cônicas na parte externa. Os extremos são roscados em três rasgos longitudinais, o que permite reajuste das buchas nas peças. As buchas de fricção axial. Essa bucha é usada para suportar o esforço de um eixo em posição vertical. A bucha cônica. Esta é usada para suportar um eixo do qual se exigem esforços radiais e axiais. Quase sempre essa bucha requer um dispositivo de fixação e por isso são pouco empregadas. As buchas guias para furação e alargamento. Em alguns trabalhos de usinagem há necessidade de furação. Para isso é preciso que a ferramenta de furar fique corretamente posicionada para que os furos sejam feitos exatamente nos locais marcados. Nesse caso, são usadas buchas guias, para furação e também para alargamento dos furos. Nos dispositivos para furação, a bucha guia orienta e possibilita o autoposicionamento da ferramenta em ação na peça. Dessa forma, obtém-se o posicionamento correto das superfícies usinadas. As buchas guias são elementos de precisão sujeitos a desgastes por atrito. Por isso, elas são feitas em aço com superfícies bem lisas, de preferência retificadas. As buchas pequenas, com até 20 mm de diâmetro, são feitas em aço carbono, temperado ou nitretado. A maioria é feita em aço cementado. A distância entre a bucha guia e a peça baseia-se em dois parâmetros. Quando o cavaco deve passar pelo interior da bucha guia, a distância será de 0,2 mm. Quando o cavaco deve sair por baixo da bucha guia, a distância será igual ou maior que 0,5 mm, multiplicado pelo diâmetro de fura da bucha. A principal finalidade da bucha guia é a de manter um eixo comum entre ela e o furo. Para isso, as buchas guias devem ser de tipos variados. Quando a distância entre a peça de sustentação da bucha guia é grande, usam-se buchas guias longas com as seguintes características: ajuste H7, distância com saída por baixo do cavaco, bucha com borda para limitação da descida, diâmetro conforme a ferramenta rotativa, diâmetro maior que a ferramenta rotativa. Quando dois furos são próximos um do outro, usam-se duas buchas guia borda e travamento com borda e travamento entre si, ou então usa-se uma bucha guia de diâmetro que comporte os furos com travamento lateral por pino. Se for necessário trocar a bucha guia durante o processo de usinagem, usam-se buchas guias do tipo removível com ajuste H7, cabeça recartilhada e travamento lateral por parafuso de fenda.